Olá, boa tarde. 19 de fevereiro, o NT Sul está no ar ao vivo com transmissão na nossa página no Face. Acesse e curta a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Eu estou esperando pela sua mensagem também. Volta às atividades na Câmara de Cachoeira do Sul. O vereador sugere que colegas trabalhem mais. 2 sessões, mas sem nenhum aumento do subsídio dos vereadores. Tem que ganhar a mesma coisa para trabalhar na casa um pouco mais. Receita Federal alerta para e-mail falso sobre malha fina do imposto de renda. Escola de Música oferece aulas gratuitas aqui em Cachoeira do Sul. Não é só vir aqui pegar de vez em quando, não vai tocar. A gente tem vários pessoal que aprende, aprendi em casa sozinho. Aprendeu errado. Ninguém aprende em casa sozinho. Se aprendeu errado. Tem que ter alguém para ensinar. O pessoal que está tocando aqui, se tiver o nível do pessoal aqui, porque se dedicou e tem muita gente com valor. Na nossa entrevista especial de hoje, falamos dos distúrbios da fala, como detectar e prevenir problemas nos pequenos, o aprendizado e os cuidados na idade escolar. É a partir de agora, no NT Sul. Seja muito bem-vindo. Meio-dia e 3, pelo horário de Brasília. Curta a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Interaja com a gente por lá ou pelo nosso WhatsApp. Após denúncias envolvendo o nome de Gustavo Bebiano, o presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu exonerar o agora ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O comunicado foi feito na tarde de ontem. O presidente da República, Jair Bolsonaro, exonerou na tarde de segunda-feira Gustavo Bebiano Rocha do cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. O comunicado foi feito pelo porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, onde afirmou que a decisão foi de foro íntimo do presidente. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, decidiu exonerar, nesta data, do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Gustavo Bebiano Rocha. Minutos depois, a Presidência da República divulgou um vídeo de pouco mais de 1 minuto, onde Bolsonaro agradece a colaboração do ex-ministro e atribui a mal-entendidos os motivos pelos quais ele foi exonerado. Comunico que desde a semana passada, diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza. Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do senhor Gustavo Bebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Reconheço também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo. Como presidente da República, informo que, na data de hoje, tomei a decisão de exonerar o senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral. Desejo ao senhor Gustavo Bebiano meus sinceros votos de sucesso em sua nova jornada. Floriano Peixoto, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, assumirá de forma definitiva o comando do Ministério. A pasta é responsável pela implementação de medidas para modernizar a administração do governo e avançar nos projetos em curso. É uma das pontes entre o Palácio do Planalto e a sociedade. Fim do recesso parlamentar em Cachoeira do Sul. Ontem, os vereadores começaram as atividades de 2019. A sugestão do vereador do MDB, Marcelo Figueiró, de ter 2 sessões por semana já causou divergência. Veja só. Em recesso desde 20 de dezembro, chegou a hora de dar play nas discussões e sugestões no Palácio João Neves da Fontoura. O vereador do MDB, Marcelo Figueiró, disse que não parou. Garantiu que fez a escolha porque no ano passado trabalhou por apenas 3 meses na casa, diferente dos demais vereadores que estão iniciando seu 3º ano de mandato. Figueiró pretende aumentar a jornada de trabalho no Palácio.
A gente fez essa proposição de 2 sessões por semana, porque hoje a Cachoeira é uma cidade com 80 mil habitantes. Ela tem dezenas de assuntos para serem discutidos. Eu acho que não cabe mais tu ter uma sessão só, onde muitas vezes tu não consegue terminar com aquele assunto na sessão, né? Muitas coisas que acontecem de terça até sexta-feira simplesmente não podem ser discutidas pela Câmara de Vereadores. Se tu tiver uma sessão segunda e quinta, esse problema fica solucionado. Fora isso, todo final de ano tu tem a tal da limpeza de pauta. O que é a limpeza de pauta? É tu buscar todos os projetos que ficaram para trás para tentar fazer com que eles sejam aprovados. Se tu tem 2 sessões, tu vai ter mais trabalho na Câmara e tu vai ter uma chance maior de aprovar esses projetos e fazer com que a sociedade tenha um retorno melhor da Câmara de Vereadores. Eu mesmo, no ano passado, tive 4 projetos de lei e projeto de resolução que eu apresentei que não puderam ser aprovados nem rejeitados. Foram simplesmente arquivados porque não houve tempo hábil para eles percorrer o processo legislativo. Então, nós estamos colocando essa proposta para a Câmara de Vereadores, é uma mudança no regimento. Ele vai ter que ser formado uma comissão para analisar a mudança de regimento, vai passar pelo plenário, uma ampla discussão, que eu sei que vai levar bastante tempo, mas eu tenho certeza que, ao final dela, nós vamos ter uma visão melhor do que é importante para a Câmara de Vereadores. Eu entendo que quanto mais sessões, melhor, para honrar, inclusive, o subsídio que nós ganhamos durante o mês. O vereador do PP, Marcelinho da Empresa, fez outra proposição. O vereador vem apagar seu bolso e dizer que dos bairros é para os bairros. Eu apoio. Eu lhe apoio, não tenho... Olha, estou completamente do lado de cá. Essa é a maneira da população entender. Vereador fazendo 7 horas e 20 de serviço na Câmara. Quer sair do bairro? Avisa o senhor presidente, ele está lá no bairro, vereador. Mas ele retorna à Câmara para poder ter o dedinho. Daí a mudança política para a nossa população, para o nosso país e para o nosso Estado. Se eu sou errado da parte, me desculpe, mas essa é a mudança que a população quer. A proposição nem está formalizada e já causou divergência. Ou seja, vamos cumprir horário então, vamos, no mínimo 4 horas diário o vereador na casa aqui e seus assessores também, né? Se o assessor e o vereador cumprir 4 horas na casa, não há necessidade de 2 sessões, tenho certeza que uma só bastaria. Eu sou favorável ao vereador cumprir horário, no mínimo meio turno, 4 horas, esse é o assessor também, dentro da casa. E outro turno, as outras 4 horas que cumpram-se na rua, no bairro, no interior, procurando sua comunidade. Aí sim eu aprovo, caso contrário eu não vou aprovar 2 sessões, só para fazer 2 sessões, porque infelizmente tem vereadores que vêm aqui só na segunda-feira, tem assessores que sequer vinham aqui justificar suas ausências, né, que pode ser feito. Eu sou contra isso. O meu assessor vem, eu cumpro horário, o meu assessor cumpre horário. Se for para cumprir horário, 4 horas no mínimo diária, o vereador e seu assessor, eu sou parceiro, pode botar a sessão todos os dias para mim, eu vou cumprir tranquilamente e com muito prazer, porque estou aqui para representar o povo. Se o povo quer isso, eu também quero. Mas vão ser coerentes, né? Se você não vem todo dia na casa, se você não vem todo dia na casa, por que 2 sessões? 2 sessões, mas sem nenhum aumento do subsídio dos vereadores. Tem que ganhar a mesma coisa para trabalhar na casa um pouco mais. Neste primeiro encontro do ano, os vereadores reclamaram da precariedade das estradas do interior do município. Ainda falaram que irão até Porto Alegre cobrar do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem melhorias na VRS 809, estrada de acesso ao campus da UFSM de Cachoeira do Sul. A tribuna popular não teve inscritos. Também não teve projeto para discussão. As sessões devem seguir no turno da tarde. O presidente afirma que a economia tem sido significativa, algo que fará toda a diferença em 2019. A gente houve uma economia de custos com energia, com horas extras, com telefonia. Então isso vale a pena, financeiramente vale a pena, porque nós estamos, esse ano vai ser um ano de obras na Câmara. Temos a pintura para fazer, o restauro aqui desse prédio, temos a acessibilidade de colocar elevador, rampa e também temos a pretensão de iniciarmos a obra do anexo, né? Então nós temos que economizar em tudo que for possível. Se está dando economia, por que não manter? Né? Infelizmente, né, muitas vezes, muita divulgação do trabalho nosso na imprensa vai ser cortada também para que a gente possa ter dinheiro, verba para aplicar nessas obras. Então eu não posso abrir mão de uma sessão à tarde que tem economia para voltar à noite que vai dar um custo muito alto, né? Acontece amanhã, a partir das 10 horas da manhã, em Lajeado, no Aspen Executive Hotel,
o leilão do Detran, que vai reunir veículos e sucatas de 7 depósitos do estado. Veículos como um Megane 2006-2007, por exemplo, pode ser arrematado com um lance mínimo de R$ 7.000. A visitação pública está aberta hoje até às 5 da tarde. A lista completa com os editais e os veículos disponíveis está no site do Detran, stdetran.rs.gov.br. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta atualizamos o estado de saúde das pessoas que sofreram um acidente de carro na Avenida Marcelo Gama no domingo. Escola de Música oferece aulas gratuitas aqui em Cachoeira do Sul. Não é só vir aqui pegar de vez em quando, não vai tocar. A gente tem vários pessoal que aprende, aprendi em casa sozinho, aprendeu errado. Ninguém aprende em casa sozinho. Se aprendeu errado. Tem que ter alguém para ensinar. O pessoal que está tocando aqui, se tiver um nível do pessoal aqui, porque se dedicou e tem muita gente com valor. E você vai conhecer os distúrbios da fala, como detectar e prevenir problemas nos pequenos, a incapacidade de produzir a fala, o aprendizado e os cuidados na idade escolar. Nós já voltamos. O NT Sul já está de volta, 12h15 pelo horário de Brasília. Eu quero mandar um abraço especial para duas pessoas aqui que me cobraram esse abraço e é com o maior carinho que eu transmito aqui agora para Maria Siqueira, aqui do centro de Cachoeira do Sul. Meu muito obrigada pelo carinho e pela companhia. E também para o Jonathan Henrique, do bairro Funcap. Jonathan, um abraço para você, obrigada pela companhia, viu? Tudo de bom para vocês. Gente, seguem internadas no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul 4 vítimas do acidente que aconteceu no domingo à noite na Avenida Marcelo Gama. Jaqueline Alves Marques, de 23 anos, Rodrigo Trindade Moraes, de 25, e Jardel Trindade Moraes, de 23, continuam internados. O quadro deles inspira cuidados sem previsão de alta. Daiane Rocha de Paula está na UTI ainda e seu estado de saúde é considerado gravíssimo. Ela tem 19 anos e era uma das 8 ocupantes do Ford Fiesta que capotou nas proximidades da concessionária Renault. Anderson Trindade Fortes, que conduzia o veículo, morreu no local do acidente. Os demais ocupantes do veículo receberam alta. Um cachoeirense que é agente penitenciário da SUSEP foi preso tentando levar drogas para dentro do presídio de Encruzilhada do Sul. Roberto Rodolfo Dreves Júnior, de 36 anos, tentava entrar na casa de detenção com cerca de 1 quilo de maconha, celulares e chips. Um inquérito foi aberto para investigar o caso. A Polícia Civil de Encruzilhada do Sul prendeu na noite de domingo Roberto Rodolfo Dreves Júnior, de 36 anos. O agente penitenciário, que é cachoeirense, é suspeito de entrar com drogas e celulares no presídio estadual do município. De acordo com informações da assessoria de comunicação da SUSEP, o homem foi encontrado na casa da namorada na rua Dom Feliciano, no centro de Encruzilhada. No último sábado, a polícia já tinha feito buscas no local. No entanto, ele não havia sido localizado. A prisão preventiva foi expedida na última sexta-feira. O mandado foi feito depois que Dreves entrou na quarta-feira, dia 13, com cerca de 1 quilo de maconha, 3 celulares e 2 chips no presídio, inseridos dentro de uma bola. O caso teve início quando o agente afirmou aos colegas que teria encontrado uma bola de futebol no pátio da casa prisional, dizendo que devolveria o objeto aos presos. Quando a bola foi escaneada pelos equipamentos do presídio, foi constatado que ela escondia drogas e celulares. A Polícia Civil tem 30 dias para concluir o inquérito. Após, o Poder Judiciário irá decidir o futuro do agente. De acordo com a assessoria de imprensa da SUSEP, após a irregularidade ser constatada, o suspeito foi identificado e foi aberta uma sindicância administrativa. A SUSEP afirmou que, quando confirmado o ato ilícito, o agente deve ser punido. Terça-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Pancadas de chuva durante tarde e noite podem acontecer. A umidade relativa do ar fica entre 50% e 87%, mínima de 21, máxima de 33 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Mínima de 21, máxima de 33 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus.
Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens na maioria das regiões gaúchas nesta terça-feira. O ar quente que cobre o estado pode favorecer chuva em diversas áreas no decorrer do dia. Da tarde para a noite, pode chover moderado a forte na metade norte devido ao aquecimento. Espera-se chuva fraca na metade leste gaúcha, incluindo a capital e região metropolitana. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 33. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 30. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 30. A Receita Federal alerta para uma mensagem falsa de e-mail que está circulando em nome da instituição. A mensagem informa que o destinatário está em malha fiscal e indica um link que supostamente levaria a um relatório do Imposto de Renda 2018. A Receita destaca que não envia e-mails para informar se o contribuinte está ou não em malha fina, viu? Nem autoriza outras instituições a enviarem e-mails em seu nome. Mensagens dessa natureza devem ser apagadas imediatamente. Na maioria das vezes, elas contêm vírus ou softwares maliciosos que podem causar danos ao computador ou ao celular do usuário. Esse e-mail falso abre ainda a possibilidade de entrega de documentação. Isso aumenta o risco de exposição de dados pessoais e facilita o comprometimento dos mais diversos tipos de fraudes. Para saber se a declaração está na malha, o contribuinte deve acessar o extrato de processamento da declaração do imposto de renda no site da Receita Federal, receita.economia.gov.br. A regra no mundo virtual é: não acredite em todo e-mail ou mensagem que você receber. Na dúvida, não abra e nem compartilhe, muito menos coloque seus dados pessoais lá. Em Cachoeira do Sul, a partir de agora, qualquer pessoa com mais de 10 anos de idade pode aprender a tocar instrumentos de sopro, como pistão, trombone, saxofone, clarinete, entre outros, e também de percussão. O projeto Escola de Música oferece aulas gratuitas para todos os instrumentos. Mais de 20 alunos já estão em sala de aula e as inscrições continuam abertas. O Oliver tem 12 anos. O primeiro contato dele com a flauta transversal foi neste ano. Antes de ser aluno da escola de música, ele passava o dia no computador, jogando online. Ele conta que agora tem outra rotina. Como está de férias, ocupa um bom tempo para estudar música. Eu estudo no mínimo 2 horas por dia sempre. E por que tu escolheu esse instrumento? Na verdade, eu tinha 2 opções, ou eu pegava o clarinete ou eu pegava a flauta transversal. Eu achei melhor a flauta transversal por causa da embocadura. Chegou a tentar clarinete? Não cheguei a tentar. Mas eu sei que a flauta transversal é mais fácil. A primeira etapa é a sala de aula. Nela, o professor Vidales ensina harmonia, melodia e ritmo. Eu faço as notas e começo a ensinar nota para o pessoal, do zero. Para eles aprenderem as notas, aí vejo quais instrumentos que eles vão tocar. Aí a gente sempre tem 2 claves, clave de sol para alguns instrumentos e clave de fá. Tem um pessoal da clave de fá, eu começo a ensinar a clave de fá e o de sol, a clave de sol. Tem que ter paciência, né? O pessoal é zero mesmo. Aí começa ensinando, mas eu digo com uns 3, 4 meses o pessoal já vai estar num nível bom. Parece difícil, mas ele garante que não é preciso saber nada. É só ter vontade de aprender. Uns vão mais rápido, mas pode ir devagar que vai todo mundo chegar no mesmo nível. Todo mundo pode aprender música? Todo mundo. Tanto que aqui nós temos de 11 anos, acho que até 50, 60 anos. Qualquer um, todo mundo pode. É só ter determinação e vontade, não desistir, persistência, sabe? É difícil, eu levei 6 meses. Eu estudava 12 horas por dia. Estava no exército, era mais fácil, é 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, 4 horas de noite. Eu falo para eles, pode estudar até menos, mas não adianta só a aula daqui, tem que dedicar em casa. No intervalinho tem, larga o celular, o horário da novela, larga e vai aprender música.
A Jennifer e o Gustavo são integrantes da banda marcial gonçalvense. Ela há 8 anos e ele há 2. Não é difícil, é só se dedicar bastante na música, ter um tempo também para tirar um som do instrumento, poder aprender um pouco as notas e sempre aprender atenção também nas aulas que a gente tem aqui. Tipo, como saber as notas, onde que saber a ordem dos instrumentos, a ordem das notas aqui, saber tudo certinho para a gente também tocar música. Eu entrei aqui sem saber nada e agora estou tocando saxofone, então é bem legal. O diretor da banda conta que o recurso para o projeto de R$60 mil será recebido em fases. No primeiro semestre, o depósito de R$18 mil vai servir para pagar o instrutor, contratar um monitor e comprar instrumentos. Nós temos vagas para quantas pessoas comparecerem e isso é muito importante, até porque além de nós propiciarmos uma profissão, né, para o aluno aí, também ajuda na convivência entre os colegas. Nós temos vagas para clarinete, vagas para trombonista, trompetista e saxofone, alto e tenor. E também vamos ter, que agora com essa verba que nós conseguimos aí com relação ao Criança Esperança, nós vamos adquirir mais instrumentos. Então nós vamos comprar sax barítono, tuba. Temos vaga ainda também para bombardino, né? Então, estão abertas aí as oportunidades. Todas as aulas são no Colégio Marista Roque. E mais uma vez, não custa nada. Os interessados devem procurar o Vidalis ali mesmo, entre 7 e 9 horas da noite, de terça ou de quinta-feira. Tem encontros aos sábados também. Na turma, tem gente com experiência querendo aprender. A Jo é cantora há 17 anos. Meu sobrinho já tocava aqui na banda, ele me fez um convite, né? E quando eu cheguei aqui, tive então a oportunidade de participar do finalzinho do ano passado, eu estou recente aqui, as últimas aulas da parte teórica, porque o meu ouvido ele é bem trabalhado, né? Com muitos anos cantando, mas a parte teórica para mim já é algo novo. A ler a partitura, né, com as notas e tal, já não tinha tido a oportunidade de aprender isso aí. Então na aula eu levo uma escaleta e na banda eu toco lira. A idade mínima é de 10 anos. Acima disso, basta ter vontade. Não é só vir aqui pegar de vez em quando, não vai tocar. A gente tem vários pessoal que aprende, aprendi em casa sozinho. Aprendeu errado. Ninguém aprende em casa sozinho. Se aprendeu errado. Tem que ter alguém para ensinar. O pessoal que está tocando aqui, se vê o nível do pessoal aqui, porque se dedicou e tem muita gente com valor. Então, e eu sempre tinha esse sonho de participar em grupo, né? E hoje eu estou me sentindo realizada aqui, porque realmente é uma família isso aqui. Reiterando, então, as aulas são gratuitas, viu? Então é só força de vontade mesmo. Gente, uma das grandes expectativas de quem tem uma criança em casa é o momento em que ela começa a articular as primeiras palavras. Mas, afinal de contas, existe um tempo certo para que isso aconteça? Como detectar se os tropeços e atrasos da fala representam realmente um problema? Você já ouviu falar em apraxia da fala? Essas e outras respostas a partir de agora na entrevista de Lena Caetano com uma especialista. Veja só. Nós vamos falar um pouquinho sobre voz, sobre fala, mais especificamente sobre distúrbios da fala infantil. Conosco a fonoaudióloga Neriane Rigon. Tudo bem, Neriane? Tudo bem. Neriane, muito bom te receber aqui no estúdio do NT Sul. Vamos falar um pouquinho, desmistificar um pouquinho, a gente fala de voz, de fala e pensa em adultos, pensa em nós. Mas as crianças, eu acho que são a base de tudo, a maneira como tudo começa. E eu te pergunto, a partir de que momento é normal a criança falar, ou é habitual, e a partir de que momento os pais devem se preocupar com o fato da criança não estar articulando, não estar falando? As crianças começam já oralizando desde os primeiros meses, né? A partir do 6º mês, ela já vai dar aquela conversada, aquela brincada com os pais, mas formar palavras
às vezes até palavras conjuntas, é a partir de 1 ano e 4 meses, que ela já deve estar oralizando algumas palavras. E até os 4 anos, ela já tem que estar com um discurso montado. Já vai ter uma oratória mais refinada, já vai começar... Claro que vai existir algumas trocas que são comuns para as crianças, mas se até os 4 anos de idade a criança não consegue se comunicar, se expressar suas vontades, reclamar, medos, tudo que envolve os sentimentos da criança, porque até ali a gente não consegue decifrar muito bem sem que ela fale, aí o pai deve procurar ajuda de um pediatra para encaminhar para o fonoaudiólogo para ver em que questão, aonde que está o problema. Porque cada criança tem um time, cada pessoa tem um time, né? Então tem umas que começam a verbalizar mais cedo, outras mais tarde. Então tem que observar tudo isso. Sim, não adianta a gente querer comparar uma criança com a outra, o que normalmente os pais dizem, mas o primo já fala e ele não. Isso depende de cada um. Pode ser que de uma hora para outra, de um dia para outro, a criança acorde e vá deslanchar a fala ou não. A gente sempre leva em consideração o período ali do início escolar, que até os 6 anos. Se até os 6 anos a criança não tiver com todos os fonemas adquiridos, aí sim seria super necessário, digamos, né, procurar uma ajuda de um fonoaudiólogo. Tu mencionou um aspecto que eu acho bastante interessante, a criança quando bebezinha, a gente conversa, a gente infantiliza até muitos termos, fala errado e muitas crianças aprendem errado. Qual é a consequência maior disso aí? Como deve agir, na verdade, o adulto diante desse período da criança em que ela está aprendendo? A gente chama de manhês, né? Porque é muito bonitinho falar, é natural quando chega numa criança afinar a voz e usar o manhês. Mas às vezes porque a criança ela usa como espelho o âmbito ali gramatical, oratório de onde ela vive. Ela vai se espelhar nos pais, avós, em quem ela está no dia a dia, para desenvolver sua fala, seu vocabulário, na verdade, né? Então, às vezes acontece a criança falar uma coisa errada e achar bonitinho e insistir naquilo. Isso pode não dificultar, mas também pode muito, porque depois tem a questão de entrar na escola, ela pode achar que está crescendo e normalmente as crianças não querem se desapegar, porque tem esse vínculo, né, mãe-bebê, mãe-criança, então tem que tomar muito cuidado com essa infantilização da fala, da voz, procurar sempre corrigir os erros dela, não xingando, claro, mas... Exemplo, se a criança normalmente fala papato em vez de sapato, dizer sim, isso é um sapato. Frisar sempre bem. Reforçar aquele som que está faltando, mas nunca com agressividade, claro, porque ela está aprendendo, né? Aí vai criar um trauma, na verdade. Sim. Quando a criança entra na escola, geralmente pode acontecer o fato de ela não conseguir se expressar direito também, justamente essa infantilização que ela já aprende atrás de casa, ou às vezes por esses problemas que a gente acabou de falar, né? E aí muitas vezes acontece o bullying, muitos traumas se geram a partir daí, né? E aí como fazer? Muitos pais procuram no final do ano o atendimento fonoaudiológico porque as crianças estão com algum déficit ali na fala, principalmente o mais comum é o R, a fala cebolinha, e porque o R é um dos últimos fonemas que a criança adquire, às vezes os pais se assustam, mas isso é normal, então eles vêm procurar justamente para essa questão, para a criança não entrar não conseguindo falar, para não sofrer com os coleguinhas, que às vezes pode acontecer, né, então vai fluir naturalmente. A fala, a aquisição de toda essa oratória da criança na vida escolar, ela vai acabar vai sair do âmbito familiar ali, daquele espelho, vai criar a oratória dela, do jeito dela. Isso se cria principalmente na vida escolar. Mas tem que tomar cuidado com esses erros, essas faltas, assim, se persistir.
Aí tem que buscar ajuda profissional. Aí é bom procurar ajuda profissional. Neriane, tu tem uma formação específica em fonoaudiologia que chama-se apraxia da fala infantil. E aí eu gostaria que tu dissesse para o nosso telespectador o que é apraxia e quais são os sintomas. A apraxia da fala é um distúrbio neurológico que é a incapacidade de produzir os sons da fala. A criança, ela sabe o que quer dizer, o cérebro manda o comando, mas ele não é executado. Muitas vezes é confundido em questão do autismo, porque a criança a gente acha que é um linguajar próprio, que não consegue se comunicar, que não quer se comunicar, ela acaba se retraindo dependendo da idade, porque as pessoas não entendem, ela se sente mal. Mas é um distúrbio neurológico, a criança vai ter tudo preservado, o pensamento está preservado. Não é um retardo mental. Não. Ela consegue entender, te compreende tudo perfeitamente, ela sabe o que ela quer dizer, mas ela não consegue produzir. Não é uma questão de motricidade, pode estar tudo preservado, motricidade orofacial, bochechas, lábios, língua, mas é uma questão neurológica na produção. Tanto que a Associação Brasileira de Apraxia, o logo deles é "eu sei o que quero dizer, mas não consigo falar", que é uma criança, né, que diria isso. E às vezes não é confundido com desvio fonológico, que já é uma outra coisa, mas a apraxia não é muito conhecida, assim, não é muito comum. Mas acontece, ela existe. Acontece. Às vezes as pessoas acham que é preguiça da criança, que é desatenção, que não quer prestar atenção para aprender, mas E tem cura, tem como, mas Eu ia te perguntar isso, tem tratamento, tem cura, tem como... Mas é bem mais longo. Como com crianças, muitas vezes é difícil, né? Manter uma terapia, pedir para fazer os exercícios, aquela rotina que tem que ser todo dia. Então, às vezes isso acaba dificultando um pouco. Então, o tratamento é mais demorado. Mas são casos bem específicos. É realmente assim, tu não compreende o que a criança quer te dizer. É um linguajar dela e ela nem sempre vai fazer as mesmas trocas nas mesmas posições. Uma hora ela pode falar caqué, que seria café, outra hora ela pode falar fafé. E não especificamente essa troca, assim, nos mesmos sons. Às vezes acaba mudando até o som do que ela quer te dizer. Deve ser bem complicado, né? Em tudo isso que nós falamos, a dica sempre é, então, Neriane, qualquer problema, qualquer retardo na fala, qualquer dificuldade de pronúncia, enfim, procurar um especialista, procurar um profissional para que tenha o diagnóstico adequado para evitar problemas futuros, na verdade. E tomar muita questão também com a estrutura. Se acha que a criança respira muito pela boca, isso pode afetar muito no futuro, porque pode mudar. Às vezes a gente acha que é muito comum hoje rinites alérgicas, acaba entupindo, então a criança acaba respirando pela boca, vai acontecer de cair, né? Gravidade. Cai a estrutura, depois pode não conseguir produzir alguns sons, porque vai ficar hipotônico, que é sem musculatura no lábio, nas bochechas. Isso. Bico, eu sei que é muito difícil negar para uma criança, mas isso prejudica muito pela questão da mordida aberta, que escapa a língua. A mamadeira também, sem levar em consideração que o bico não é só os dentes, mas é toda a estrutura. Da questão fonológica, que seria mais das trocas da fala ali, do cebolinha, digamos. Isso não quer dizer que a criança não consiga falar o som. Ela pode produzir aquele fonema se eu pedir para ela fazer s. Ela pode conseguir fazer, mas na palavra ela não consegue inserir. Isso é diferente da apraxia. Ela é incapaz mesmo de produzir aquele som. Certo. É diferente do desvio fonético, que é da estrutura da boca, e o fonológico, que é essa questão das trocas ali, que ela inverte automaticamente. Mas aí só o profissional para definir o que é o que. Isso, aí só uma avaliação que é
feita durante 45 minutos, a gente consegue fazer com protocolo, não cansa a criança, é bem tranquilo. E já para tirar as dúvidas, né? As dúvidas. Então, se estão com essas dúvidas na fala da criança, então o melhor é procurar, pela questão também para não se estressar a criança. Isso pode gerar também um trauma, como tu disseste, um atrito e acabar dificultando mais ainda. Quanto antes, quanto mais precocemente tratar, sempre é o ideal. Com certeza. Obrigada, Neiriane, por tua participação conosco, tá bom? Obrigada. Obrigada por vir até o estúdio para nos dar essas tuas informações. Eu que agradeço. O vereador Jorginho Fialho, do PRB, retomou seu assento na Câmara de Cachoeira do Sul na tarde de ontem, após o fim do recesso parlamentar, como suplente de Ronaldo Trojan, que voltou ao comando da Secretaria de Meio Ambiente. Em à parte a pronunciamento de um dos colegas, o vereador levantou a possibilidade de cartel nos postos de gasolina de Cachoeira do Sul. Enquanto em vários municípios do país a queda no preço da gasolina é sentida pela 17ª semana seguida, em Cachoeira do Sul as variações de preços também ocorrem, embora em percentuais menores e com uma característica que vem deixando motoristas com a pulga atrás da orelha. Uma coincidência nos preços praticados por 14 dos 15 postos da cidade. Enquanto na vizinha Santa Cruz do Sul é possível encontrar o litro do combustível por até R$ 3,77, em Cachoeira os postos praticam o valor de R$ 4,29 pelo litro da gasolina. Especialistas argumentam que frete pode ser o diferencial nos custos, mas a similaridade nos valores não passou batida e foi alvo de manifestação na sessão ordinária da Câmara de Cachoeira na tarde de ontem. É claro que Cachoeira do Sul tem um cartel nos postos de combustíveis aí. Não pode. Santa Cruz é 3,80. E eu acho que é um cartel político até. Temos que terminar com isso aí. E o caso Castelo e as diárias da Câmara. Depois de se negar a devolver os valores das diárias de uma viagem feita em 14 de dezembro de 2018, o jornalista Alessandro Ferroni pediu exoneração do cargo de assessor parlamentar na Câmara de Cachoeira do Sul. A solicitação foi assinada ontem pelo presidente Carlos Alberto Moraes. O jornalista Alessandro Ferroni trabalhava na assessoria do vereador do PSB, Noeli Castelo, na Câmara de Cachoeira do Sul. Ambos foram recentemente denunciados por má aplicação de recursos oriundos de diárias. No fim de janeiro, durante o recesso do Legislativo, o presidente Carlos Alberto determinou a devolução de R$ 350 referente a uma viagem feita por eles, dia 14 de dezembro de 2018. Eles se negaram a devolver o valor. Na manhã de segunda-feira, o jornalista pediu demissão. O documento já foi assinado pelo presidente. A casa já acolheu, então, já determinamos que fosse feita a apuração do valor que tem para receber, o saldo da sua remuneração, e a partir de hoje não faz mais parte dos quadros da casa, da Câmara de Vereadores. Por telefone, falamos com o ex-assessor parlamentar. Disse que sua exoneração não é de interesse público e que, por isso, prefere não gravar entrevista. Alessandro Ferroni contou ainda que pediu para deixar o cargo porque recebeu uma proposta e vai ocupar outro cargo em órgão público. O jornalista garante que quer encarar um novo desafio. O vereador do PSB, Noeli Castelo, estava ausente na primeira sessão de 2019, porque, segundo o presidente, perdeu a mãe no domingo. Tentamos contato, mas o vereador não atendeu nossas ligações e nem retornou após o fechamento desta edição. Carlos Alberto afirmou que casos assim serão analisados. Quanto às diárias que foram feitas no ano 2017 e 2018, houve um pedido geral do vereador Castelo, né, que fosse feita a revisão de uma por uma. A Câmara de Vereadores ela não tem esse poder de fazer uma revisão geral. Quem pode fazer é o controle interno do município ou o Tribunal de Contas. Nós, como presidente, como já houve uma homologação daquelas diárias pelo presidente da época, a gente só pode reabrir o caso, rever alguma diária se houver uma denúncia específica onde seja apontado um indício de irregularidade. Como não houve apontado indício nenhum, nós vamos pedir ao vereador Castelo que a partir de agora diga em qual diária ou quais ele achou o indício de irregularidade, daí sim a casa pode reabrir uma
a análise imediata daquele caso específico, mas uma revisão geral nós não temos esse poder. O que ele pode fazer é o Tribunal de Contas e também ao controle interno do município que faça essa revisão. Então isso vai ser dito a ele a partir de amanhã por documento, por um parecer fundamentado. Se houver alguma específica que ele aponte alguma irregularidade, o jurídico vai analisar como analisou o caso dele e assim nós vamos proceder, não só nesse caso, em qualquer caso que chegar nas nossas mãos, vamos sempre analisar de acordo com a lei, com a transparência, com a responsabilidade que nos cabe e apontar. Se houver irregularidade, certamente vai ser feita a correção. E uma reunião foi convocada em caráter de urgência com a presidência da Câmara de Cachoeira do Sul hoje de manhã. O assunto foi um levantamento feito pelo vereador Noeli Castelo, em que ele aponta o uso irregular de diárias por outros vereadores. Isso teria acontecido 54 vezes, segundo Castelo. Além do presidente Carlos Alberto, outros 8 vereadores participaram do encontro. Os ânimos estavam exaltados. O repórter João Paulo Ferreira acompanhou a reunião. Diante da situação exposta pelo vereador Castelo, de que outros vereadores teriam feito 54 diárias irregulares, o fato causou alvoroço no Palácio João Neves da Fontoura. Visivelmente irritados por terem sido envolvidos na questão, 8 vereadores se reuniram hoje pela manhã na Câmara de Cachoeira do Sul para cobrar explicações de Castelo. O vereador Marcelinho da empresa era o mais indignado. O que eu tenho a dizer sobre meu nome ser citado foi de uma diária de R$ 171, que está aqui o documento comprovando o cancelamento da diária, onde que a diária não foi depositada. Eu não fiz essa diária e esse documento já existia aqui. O que eu fiz? Eu liguei para o João Carlos Toneto e cancelei a diária. Está aqui o cancelamento da diária, onde que a minha assessora, que tem toda a confiança minha, porque o assessor... O vereador tem a confiança no assessor, de certo, o Castelo manteve confiança demais. Eu tenho confiança na minha assessora. E eu não fiz uma. Está aqui, comprovando para a nossa comunidade que esse vereador não pegou o dinheiro público da nossa população, dizendo, como foi dito, a diária e não comprovou. A vereadora Telda Assis também falou sobre a reunião. Nós ouvimos o vereador Castelo, ele nos procurou, porque ele queria, também estava surpreso com a reportagem de hoje do Jornal do Povo, e veio aqui na Câmara, e nós também estávamos, então nós nos reunimos aqui, ele colocou a versão dele, né, que na verdade ele nem sabia que isso ia acontecer, ele foi pego de surpresa, né, ele está enlutado aí pela morte da mãe dele, então acho que até o assessor deve ter se valido dessa situação dele para fazer toda essa função aí que aconteceu, muito desagradável para todos. O vereador Azevedo da SUSEP foi o porta-voz dos vereadores presentes no encontro. Ele entregou uma ata feita pelos vereadores e que trazia a versão de Noeli Castelo, já que o mesmo estava sem condições de se pronunciar pelo falecimento de sua mãe. Infelizmente, tivemos que fazer essa convocação. Na verdade, foi um pedido do vereador Castelo, apesar dele estar em licença pelo luto da perda da sua mãe no sábado à noite. Ele veio hoje à casa em solidariedade aos vereadores que foram citados na matéria e pediu que nós realizássemos uma reunião da mesa para ele colocar a versão dele dos fatos. Foi o que aconteceu agora, tá? A reunião deve se encerrar em poucos minutos. E ele pediu que, neste momento, ele não dê entrevista à imprensa, devido ainda ao abalo emocional que ele está pela perda da sua mãe. E, no final da reunião, vai estar sendo lavrada agora uma ata, onde nós vamos disponibilizar para todos os meios de imprensa. Vai ser tomada alguma medida administrativa com relação ao Castelo? Primeiramente, em relação a este documento. O vereador ele alega que ele não tinha conhecimento do documento, que o documento foi realizado pelo ex-assessor dele, que pediu exoneração ontem, que ele pode ter vindo a assinar no meio da confusão que estava a vida dele no final de semana, mãe na UTI, depois velório, enterro, e ele pode ter acontecido isto, mas cada vereador, vai, agora que foi citado, vai tomar suas providências, pedindo, primeiramente, a análise do que foi apontado. O que foi apontado não são todo o processo do recebimento da diária, foi apontado pedidos de diária.
estão ali diárias que o vereador nem foi e não recebeu para ir. Foi só feito o pedido. Foi este o pedido da assessoria do vereador Castelo. Mas agora todos os vereadores irão pedir uma análise da casa novamente, porque todos os documentos já foram analisados pela Controladoria Interna do município, pelo Tribunal de Contas do Estado, e nada foi apontado. Então, mas mesmo assim, cada vereador agora vai pedir e a mesa diretora vai ter todo o cuidado de analisar caso por caso e repassar. Temos a certeza que não há irregularidades, mas se por acaso tiver qualquer tipo de equívoco, tenho certeza que aqueles vereadores que foram apontados irão prontamente resolver isto, ou pagando ou apresentando a documentação necessária. O senhor entende que essa medida do Castelo foi uma retaliação pelo fato de ele ter sido citado em algumas diárias que supostamente estavam irregulares? Eu entendo que foi uma retaliação do assessor. Tanto que o mesmo ontem, a partir do momento que protocolou o pedido no protocolo da casa, imediatamente pediu a exoneração do cargo. Só uma correção, o presidente da Câmara, Carlos Alberto, não estava presente nesta reunião, como eu havia dito. Obrigada a você que está participando aqui em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página, curta o ao vivo de hoje e também compartilhe com os seus amigos. Deixa aqui mensagem para a gente poder sempre interagir com você, viu? Carlos Aguiar está conosco aqui, Oséias Pereira dos Santos, Marco Antônio Platti, Rosalve Dias Macedo, todos esses aqui estão deixando mensagem para a gente aqui em facebook.com/TV Cachoeira. Luiz Imer, Maurício Hermes, Rosane Cassol, obrigada a todos pelas mensagens, viu? Paulo Roberto Chuta, lá de Gravataí também, mandando um abraço aqui pra gente, e para a esposa Grace e a filhinha Angélica, que estão aqui no bairro Santa Helena, passando uns dias com a família aqui. Um abraço a todos. E também para o Henrique, que está para nascer, viu? Tudo de bom para vocês, Deus abençoe a família aí, viu? Um grande abraço a todos vocês que com tanto carinho mandam mensagem aqui pra gente. E uma última informação. Motoristas e cobradores da empresa de transporte Nossa Senhora das Graças, concessionária responsável pelo transporte público em Cachoeira do Sul, decidiram na noite de ontem em assembleia estender o prazo para que a empresa quite os salários em atraso até o dia 28 deste mês. A categoria continuará em estado de greve. Uma nova assembleia deverá ser convocada no dia 1º de março, caso as parcelas não sejam quitadas. E pode haver votação que definirá a paralisação efetiva dos funcionários. No encontro foi consenso entre os presentes que essa será a última prorrogação de prazo em favor da TNSG. A direção da empresa se comprometeu a cumprir o acordo e depositar os valores pendentes referentes à segunda parcela do 13º salário e 3 meses de vale alimentação. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.